O fazendeiro. Prólogo. Términos eram uma merda. No entanto, os de noivado conseguiam ser ainda piores. Especialmente quando todos sabiam que o principal motivo da separação vinha de traição. Seus amigos sabiam que seu ex-noivo tinha te traído com outra na cama da casa nova. Casa essa que, por descuido seu, estava no nome dele. Seus familiares sabiam que você tinha feito um escândalo e queimado boa parte das vestes dele, jogado pela janela. Bem pouco para o que ele merecia. Sabiam também que você traumatizou cerca de umas 10 crianças da vizinhança quando fez ele e a amante saírem pelados. Dia de frenesi. No entanto, quer saber o ápice dessa situação? O aspecto cômico, por assim dizer? O tio do desgraçado era seu chefe. Tom te trouxe muitas oportunidades quando vocês decidiram juntar os trapos depois de 4 meses de namoro, e o tio dele ganhou na loteria quando você pôs os pés na empresa meia boca dele. Era excepcionalmente competente. No entanto, família é família. Como se já não tivesse tudo uma grande merda, você recebeu a papelada da demissão na manhã seguinte ao ocorrido, acompanhada da justificativa mais besta possível. A sala do cretino finalizou o dia com vidro, porcelana e papel pelo chão. Era oficialmente uma desabrigada. Para sua sorte, em meio à torrencial chuva de azar, ainda lhe restava um refúgio. A fazenda de seu pai era um lugar até que muito bem conhecido no interior. Era grata, não podia negar. Parte da sua boa vida veio da pensão que recebia do comércio de gado dele. Porém agora, a ajuda tinha que ser para além do quesito monetário. É filha dele, não é? Mas um touro para cuidar não seria de grande incômodo. O problema vinha do fato de ele não ter sido tão presente. E sequer fazer questão também, consequência da separação conturbada que ele e sua mãe tiveram ainda na sua infância. Aparentemente, homens gostavam de trair. No mais, o estilo de vida distante estava sendo bem útil. De tirar da rotina a corrida da cidade parecia mais um benefício do que uma desvantagem. Com isso, no meio do caminho, já sentia que o cheiro da terra e do ar nem um pouco poluído era uma escolha certeira. O som vívido dos pássaros da cachoeira quebrando no memorável lago que se escondia por entre as árvores altas. Visitou o pai umas 6 ou 7 vezes quando garotinha. Agora mais velha, era tudo uma novidade. Dentro do carro, mesmo lutando contra, se perdia nos pensamentos. Um lado, como se estivesse olhando uma caixinha com as épocas divertidas. E outro, o mais persistente, como se estivesse vivenciando aquelas fases bestas que falam que ocorre após o término. Os olhos passaram por um casarão de madeira escura, cerca de uns 2 andares, nada que tivesse marcado em sua memória. O motor do carro tossiu, fumaça acinzentada tomando conta do para-brisas e então o Jaguar vermelho parou. Um silêncio tenso substituiu o ronco do conversível. Você franziu o senho, enquanto tentava girar a chave com um pompom carmim na ignição novamente, mas nada acontecia. Que maravilha. Usou uns poucos segundos para respirar e assimilar mais aquele acontecimento tragicômico. A agulha dos saltos a acompanharam quando se pôs para fora, tomando a rajada de vento que balançava as fileiras racheadas de trigo. Fizeram o mesmo com seu vestido. Decidiu verificar o capô, mesmo não sabendo para onde cada cano ia. Não podia ser algo tão difícil, não. Era esperta, sabia se virar. Então, assim que abriu a placa enorme, confirmou a complexidade da situação. Muitos cabos, molas, fios e uma falta de conhecimento também. Se debruçou no que parecia ser a bateria, de onde saiu o fumaceiro todo. Futucou e desistiu quando o barulho estranho se fez presente. Não ia saber mexer naquilo nem fudendo. Um som familiar cortou o ar sereno, o assobio e o tec-tec dos cascos de um cavalo se aproximando. Assustou, visto que não esperava e nem tinha notado a presença, mesmo de longe. Saiu da posição empinada e tombou a cabeça, deixando os olhos na direção da estrada de barro. Minha nossa, não precisou de preces silenciosas. Aquele carro quebrado estava longe de ser um castigo. Deus tinha enviado um homem imenso, trotando num cavalo negro para você. Com braços enormes também, precisava reforçar. Ou aquilo era real, ou então fazia parte da mente conturbada depois dos traumas.
A paisagem ao seu redor chegou a ganhar ainda mais vida. Ele vinha de onde o sol se punha, protegendo os olhos com um daqueles chapéus de cowboy largo, deixando que o sol dourasse o peito nu, consequência da camisa aberta. Tatuagens, cabelos negros e suor pelo corpo. Suor sempre foi bem nojento, mas ali... merda, ali era quente. O tipo de homem que não se via todo dia. Se perdeu, moça. O rapaz que acompanhava Jungkook e lhe deu um assovio sugestivo foi o primeiro a falar, malícia na voz e nos olhos. Tá fazendo o que aí? O musculoso disse. O que? Você falou. Tá fazendo o que parada na minha cerca? Jungkook apontou pro casarão com a cabeça. Parecia mais incomodado do que curioso com a sua presença e aquilo era um furo no seu ego. Tomou um balde de água fria somente pelo tom dele. Jungkook enrugou a testa numa carranca, descansando a mão na coxa. Ele nunca tinha te visto por aquelas bandas e não precisava ser muito esperto para notar que chegou há pouco. Afinal, tava no engomado só. Pra falar a verdade, nunca tinha visto ninguém vestida daquele jeito sem que fosse pra visitação comercial. Essa gente da cidade grande conhecia de longe. Meu carro morreu no meio do caminho. Você riu sem humor, tentando falhamente tirar dele aquela cara brava. Deu uma última olhada no terreno atrás de vocês, só grama e bicho. Você disse: vim passar um tempo com meu pai. Não sou daqui. Nossa, nem percebi. E continuou. Pelo número na caixa, ele é seu vizinho, não é? Sorriu, apontando para a estaca de correspondência com o que aparentava ser o sobrenome dele. Do coronel? O capataz que vinha com ele perguntou. Então ele próprio se perdeu nos pensamentos. Te olhou dos pés à cabeça, tensionando o músculo do maxilar. Percebeu a mudança ainda maior quando o homem que o acompanhava sussurrou algo, com a face espantada, o oposto da cara sedenta de antes. Então você falou: olha, se você puder me ajudar a chegar, some daqui. Ele te interrompeu, empalideceu e petrificou, perplexa com a ordem. Na verdade, com a expulsão. Jungkook usou o silêncio como brecha para reforçar a frase anterior, com ainda mais acidez. Some das minhas terras. E avisa ao seu pai que se ele de fato for isso, que da próxima vez que mandar alguém para fazer gracinha, eu mesmo vou lá dentro daquela sala dele, acabar com o resto da chapa que segure na boca. Então, o capataz disse: a madame parece ser de longe, patrão. E vendo sua confusão, o homem ao lado tomou partido. Não perguntei de onde ela veio. Sabe como as coisas rondam aqui. Até semana passada, o pai da madame enviou os homens dele para sabotar a produção que vai alimentar você e sua família. Lembra disso? Vilano, o capataz, disse. Sim senhor. Mas desculpa insistir. Se deixá-la sozinha por essas bandas vai chegar lá pelo meio da noite. É época das onças. Você regalou os olhos e perguntou. Onças? É. E das cobras. Essas daí te picam que você nem vê. Vilano capataz falou. Durma no carro. Vá andando. Espere amanhecer. Não sei. E também não é minha responsabilidade. Jungkook puxou a rédea do cavalo e caminhou poucos centímetros adentro, ignorando seu pedido ou o pedido do rapaz que o acompanhava. Incrível como toda a mágica que tinha sido criada anteriormente sumiu em questão de segundos. Ela se vira. Se for sangue ruim feito pai, capaz de espantar os bichos, não é? O coração apertou diante do insulto velado, mas manteve a postura firme. Seus lábios se apertaram em uma linha, enquanto o encarava com a mesma fúria que ele lhe olhou. O maldito ia mesmo te deixar no meio da estrada com um amontoado de mala, um carro esfumaçado e possíveis feras imensas cheias de fome e veneno? E ficaria calada? Não, não mesmo. E não ficou. Você respondeu. Não sei qual é o seu problema, mas vai se fuder. Olhou de cara fechada, ateando a educação que recebeu no mesmo quinto que ele. Não preciso de você, tá legal? Disse. O alazão escuro virou-se obediente ao comando de Jungkook. Esse, que lançava você um olhar curioso e até surpreso, não era de seu conhecimento, mas nos hábitos dele, da forma a qual foi criado, ser desrespeitado nas próprias terras era quase digno de punição severa. O que disse? Ele perguntou. Babaca. Ouviu direitinho. Você falou. O capataz vilano
Olhando toda a situação, entrou no meio. Eu levo ela e deixo o aviso, senhor. Se for marmotagem, te deixo ciente. Aproveito para dar umas olhadas por lá nos limites. Interrompeu, antes que John adicionasse mais um alfinete entre os tantos que trocou. Pareceu pensativo, ponderando enquanto te via bater o capô da lataria. Vermelha de raiva e cansada de esperar a ajuda de qualquer que fosse o homem, saiu num rebolado irritado até a traseira, a fim de apanhar as malas. Deixar ela aqui vai ocasionar mais briga. É que estamos evitando até a feira, né? Junko olhou o seu capataz. Vai limpar os celeiros por completo, me ouviu bem, pela afronta. Capataz exclamou um cacete. E meu carro? Você perguntou. Bota essa tralha pra dentro quando voltar. Não estava muito em posição de mais retruques com aquele cara. Se recordou de estar ali justamente pela língua afiada e agora, sabendo das onças, era melhor ficar quietinha. Você. Junko apontou um daqueles imensos dedos na sua direção. Não pense que eu vou dar um jeito nisso de bom grado. A ajudinha vai ter um preço, viu? E eu vou cobrar. Você virou o rosto, fingindo sequer ouvir. Não era de ferro. Me dê isso aqui, moça. Sabe andar a cavalo? O capataz perguntou. E Junko disse. Não. Em cima da minha égua, não. Junko adicionou, como uma criança criando obstáculos para satisfazer as birras. Senhor? O capataz perguntou. E você? Vamos andando isso tudo? Se vira. Junko estalou os lábios para que a égua o acompanhasse. Agarrou a rédea do bicho assim que parou ao seu lado e tomou rumo para dentro da enorme fazenda. Com isso, o rapaz de estatura baixa, resmungando, apanhou parte das suas malas na traseira enquanto você se perdia do ogro que dava as costas, dando galopes mais ágeis. Cavalo batizado. Você gritou quando já tinha uma distância. Andaram cerca de uns 50 minutos quando finalmente pisaram no gramado das terras de seu pai. Pés descalços, cabelos desgrenhados e ofegante feito um touro. Não estava no estado mais apresentável. O funcionário do dito Junko parecia ainda pior, vermelho, todo suado. Era um rapaz agradável. Trocava uma conversa sobre a cidade grande e ainda podia ouvir um pouco de como era o interior. Isso, até um dos trabalhadores de seu pai parecia na sacada do casarão. De longe, reconheceu que se tratava de um amigo de infância. Também não tardou para o seu velho dar as caras, parando ao lado dele. Continuava com a mesma postura dura de sempre, como quem fosse capaz de qualquer coisa. Lembrava de ter medo quando ele ficava bravo, na mesma medida que se sentia segura, afinal, não era só em você que ele causava aquele sentimento. Ian, por outro lado, se destacava na bondade. O tempo o transformou em um homem, o oposto do garotinho pálido e chorão deixado nos limites da terra ainda recém-nascido. Teve sorte, pois desde então era tratado como um filho homem que o seu pai sempre quis ter. Não acredito. É você mesmo? Quanto tempo, pirralha? Te abraçou forte quando correu do hall. Timbre empolgado, denunciando a felicidade de te ver. Meu Deus, que saudade. Passou o braço pelo pescoço dele, ainda com dificuldade para manter o fôlego. Conversa. Tivesse vindo antes. Por que demorou isso tudo? Não deu. Trabalho essas coisas. Mas tô aqui, não tô? Você respondeu. Veio andando, é? O quê? Ah, sim, vim. Pouco caminho, apenas. Você respondeu. A face esmoreceu quando os olhos dele caminharam para o que tinha logo atrás. Não precisou virar para que lesse onde estava a atenção de Ian. Não era desatenta, e depois dos comentários de antes, seu pai, o gostoso no cavalo, tinha umas pendências bem azedas, visivelmente. Isso respinga em todo mundo. Era só o que faltava, vindo em época de fogo cruzado. Tá ainda mais gatinho do que me recordava, hein? Você brincou para tirar do transe do garoto, dando um aperto no braço largo. Apesar da esticada e do ganho de músculos, ainda havia os detalhes juvenis em seu rosto, detalhes que o tempo não apagou. Besta, entra, deve estar cansada.
Ele se afastou, rindo timidamente. Não demorou quando seu pai sumiu do hall. Sequer parou para falar com você. Tinha ido ao encontro do rapaz que te trouxe e demonstrava no semblante a mesma infelicidade que Jungkook quando te viu. Como queria evitar mais estresses, não questionou e nem foi atrás do pingo de atenção que lhe devia dar. Somente passou pela porta do casarão. Talvez não fosse tão calmo como imaginava que seria. Jungkook estava sentado como um rei em sua sala. Olhar firme, autoritário, atento àquilo que vivia por fazer. Trabalho. Queria realizar uma última checagem antes da chegada do grande dia. Era sua estreia no que dizia respeito aos equinos. O pescoço estava rígido do tanto de estresse que teve nas semanas que se passaram. Os rivais podiam ser um pé no saco quando queriam, mas a torrencial e de bajuladores doidos para dar um golpe conseguia ser ainda mais. Estava rodeado daquilo depois que assumiu as rédeas da fazenda. Preparou os cavalos para a feira? Ele perguntou. Sim, senhor. Todos prontos. Os puros ficam para a carga de amanhã. A fazenda dos Miller queria confirmar se irá realizar o acordo do aluguel dos pôneis para organizar as fichas da molecada também. A voz do Evan também era firme, carregada de deferência. Tá, deu ok. As crianças vão gostar disso. E as forragens manipuladas? Jungkook perguntou. Não vimos tentarem mais nada de errado depois da investida passada. Os homens estão supervisionando pela manhã e tarde. Desgraçado. Jungkook soltou, depois de Evan lhe contar. Aquele foi um dos jogos bem baixos do Coroa. A feira era um dos eventos de suma importância para qualquer que fosse a fazenda. Gerava mais lucros do que as vendas rotineiras. E o vizinho estava trabalhando arduamente para tentar tirar Jungkook da competição, assim como fazia com seu pai. A sua sorte foi ter identificado os minutos antes de danificarem a sua produção por completo. Sabia que era uma mensagem para que saísse de perto do que ele dizia ser de seu direito. Ele estava ficando farto. Qualquer dia desses a paciência dele iria acabar, então teria que resolver isso na base do chumbo, como nos tempos antigos. Precisamos garantir que tudo esteja impecável, no melhor dos estados. A feira atrai muitos compradores, investidores e fornecedores. Temos que mostrar que nossos cavalos são os melhores. Eu não vou tolerar nenhuma derrota esse ano. Jungkook deixou bem claro. Alguns dos donos de fora estão de olho na sua técnica de adestramento. O trabalhador Evan falou. Deve ter um bom fluxo de negociação e transporte para cá. O rádio está sendo leiloado para quem montar nele. Estão crendo finalmente que você o amansa. Esse cavalo é um terror. Se conseguir garantir a compra, vira a atração certa para a fazenda. Tem que pegar esse bicho, Jungkook. Qualquer um é doido por aquele Mustang. Seu rival já cresceu os olhos também para ele. Ian vai tentar amansar. Ouvir por alto, Jungkook. O cavalo vai ser nosso, mas foco aqui. Não podemos deixar nada escapar. E como está o transporte das mercadorias? Como disse, só falta encher com as cargas. O trabalhador respondeu, chefe. Ótimo, mais tarde eu vou fazer isso. A segurança. A gente já tem um esquema de patrulha para garantir que não haja problemas. Jungkook continuou a perguntar. A feira vai correr bem, Sr. O John. capataz disse. Liberados. Depois de um silêncio, Jungkook assentiu, satisfeito com a garantia, liberando seus funcionários. Mas não se esqueçam de deixar os materiais lá fora. A cabeça baixou sobre a milha de papéis por cima da mesa. Algumas vendas por finalizar e propostas até mesmo para mudança do abatedouro. Tava tão aéreo que sequer notou o colega plantado do outro lado da escrivania. Sua voz o despertou das obrigações. Vai virar noite de novo? O capataz velano tirou o chapéu e perguntou. Vô, não é justo tirar vocês do horário de repouso. Jungkook respondeu. Falou sério sobre o celeiro, senhor? Me surpreende ainda não ter começado a executar uma ordem que eu mandei para quando voltasse. Jungkook disse. Sabe no que eu tava pensando? Como um velho acabado daqueles fez uma preciosidade como aquela mulher? Ignorou totalmente as palavras do patrão, empolgado no assunto que engatou. A mãe deve ser bonita também. O capataz disse. A menina é dele mesmo? Sem dúvidas. O velho ficou puto quando soube que o carro morreu bem aqui. Como se fosse culpa de alguém. Ia mandar buscar amanhã pela manhã, mas fiz Ian convencer ele de que seria burrice. Eu disse que a gente ia entregar em perfeito estado e ele poderia vistoriar depois.
Acho que a gente ia ferrar a carruagem da moça, imagina só. Aí, senhor, quer que eu dê um grau nela? No carro ou na garota? Se tivesse essa mesma fome pelas suas tarefas, você seria o capataz perfeito. Uma mulher daquelas, a gente tem que apaparicar, né, patrão? Independente do pai que tem. Quem sabe eu acabei dando intimidade e descubro uns cabeludos do velho. De repente, a mente de Janku foi arrancada pra você. Uma fagulha quente de raiva no corpo acendeu, enquanto puxava na memória a interação conturbada que tiveram anteriormente. Seus lábios se apertaram e o nariz comprimiu. Que mulherzinha mais cabulosa. Os detalhes surgiam como se estivesse sendo reproduzido bem diante de seus olhos, como se ver ali fosse possível. Cada palavra, cada troca de olhar, cada farpa. A imagem feminina afoita e ao mesmo tempo requintada, desafiando sua autoridade, incomum ao que sempre teve. Salto alto para meter o pé na terra. Fala sério. E que tipo de vestido era aquele? Se tivesse abaixado um pouquinho mais, ia ver o fio do tecido se enfiando entre as pernas. As mulheres do cabaré usavam um igualzinho para ser mais fácil de agarrar a clientela e dos caras meterem a mão por baixo. O velho tinha te contratado de lá para fingir ser algo dele, é? Não, ele não desceria tanto. Riu anasalado, esfregando a testa com um mix de pensamentos. Lembrou onde estava e com quem estava, no entanto. Uma das palavras do capataz o fez retornar a uma ideia vil. Uma que te incluía e que o favorecia naquela temporada. Brilhou como uma lâmpada bem efervescente no topo da cabeça. Seu coroa queria guerrear uns bons anos com ele. Usou pessoas do círculo de Janku. Mexeu com a cabeça delas e muitas das vezes teve a capacidade de sumir com algumas. Nada mais justo do que entregar na mesma moeda. Não acha? Se fosse mesmo a filha dele, como alegado, então Janku acabava de receber um ticket premiado. Ele ia sim cuidar do seu carro. Faria como foi prometido pelo colega. Ia dar um trato na lata velha. E depois, em você. Um trato bem dado pra te deixar bamba. E depois, ia tomar as terras que eram dele por direito. Ela chegou em um bom tempo. A voz era ríspida. Vamos ver quem sai ganhando nessa história.